Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Professora Cristiane, e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um assunto que as pessoas têm muito dúvidas. Qual a diferença entre vírus, bactéria, protozoário, micro-organismo, micróbio, germe? É tudo a mesma coisa? Tem diferença? Então hoje a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor os pormenores desse mundo de seres vivos que a gente não enxerga a olho nu, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero conversar com vocês, eu quero caracterizar. Deixa eu pegar aqui minha caneta, né? Eu quero caracterizar o que são micro-organismos, tá? Então tá aqui. Micro-organismo, você pode usar esse termo ou você pode usar micróbio ou germe, tá? Então o significado é o mesmo. Micro-organismo, micróbio, germe tem o mesmo significado. E o que significa essa palavra? Micro-organismo. É o nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula e que não podem ser vistos a olho nu, sendo visíveis apenas com o auxílio de microscópio. Então, o mundo dos micro-organismos é o mundo que só pode ser enxergado através do microscópio. Geralmente microscópio eletrônico, que são os mais potentes. É falado aqui que os micro-organismos são formados por seres vivos que têm uma única célula, tá? Aqui a gente tem uma exceção, por quê? Dentro dos micro-organismos a gente tem vírus, bactérias, protozoários e fungos unicelulares. Esses são caracterizados como micro-organismos. Existe uma exceção a essa regra aqui, que são os micro-organismos são compostos por uma única célula, que é o vírus, que a gente vai ver por que ele é exceção a essa regra aqui, seres formados por uma única célula. Mas então, agora a gente já sabe que micro-organismo, micróbio e germe são sinônimos. Pode usar qualquer uma dessas palavras e são seres vivos que a gente só consegue enxergar através do microscópio, geralmente o microscópio eletrônico. Bom, aí aqui eu coloquei os exemplos: vírus, bactérias, protozoários e fungos. No vídeo de hoje a gente vai ficar só com esses três, porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre fungos, que é uma outra categoria de seres vivos. Aqui a gente já tem uma pista sobre por que eu falei que o vírus é uma exceção à regra dos micro-organismos serem formados por seres vivos que possuem apenas uma célula. Os vírus, eles não são, deixa eu marcar aqui, não são considerados seres vivos. E por quê? Por que será que os vírus não são considerados seres vivos? Antes de começar a falar sobre os vírus, as características dos vírus, das bactérias e dos protozoários, a ciência que trabalha... Vou mudar de cor, né, para ficar bonitinho. Cadê? Não vai aparecer a corzinha. Volta. Volta. Quero mudar de cor na minha caneta. Se ela ajudar.
Aqui. Botar um azulzinho mais escuro. A microbiologia, aqui, microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos. Então, dentro da biologia, você tem diferentes ramos de estudo. E a microbiologia é o ramo que estuda esses seres microscópicos, bactérias, fungos unicelulares, protozoários e os vírus. Tá bom? Bom, vamos falar um pouco do vírus, né? Que tá na modinha. Coronavírus tá aí, né? Para mostrar que o negócio é pequeno e pode parar o mundo. Então eu começo assim: vírus, ser ou não ser? Eis a questão. No slide anterior, eu coloquei que os vírus, eles não são seres vivos. E agora a gente vai entender um pouco melhor por que eles não são caracterizados como seres vivos. Bom, aqui a gente tem as características gerais dos vírus. E quais são essas características? Primeiro aqui, são acelulares. O que significa isso? Os vírus, eles não são formados por células. Quando a gente trabalha a caracterização dos seres vivos, uma das características para ser considerado um ser vivo é ser formado por células. E o vírus já empaca nessa característica. Ele não possui células, ele não é formado por células. Ele é formado por uma cápsula de proteína envolvendo material genético. Aqui a gente tem algumas imagens de vírus. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui. Então, o vírus ele é formado por essa aqui, que é a capa de proteína, e no seu interior, que é aqui, a gente encontra o material genético. São estruturas extremamente simples. O material genético do vírus ele pode ser um DNA ou um RNA. Os vírus que têm como material genético RNA, eles têm maior capacidade de mutação, porque o RNA ele é uma fita simples de material genético e ele se modifica muito facilmente, ele muda muito facilmente, ele sofre mutação muito rapidamente. Como os vírus eles não têm células, eles não têm organelas celulares, eles não apresentam atividade metabólica, ou seja, eles não respiram, eles não excretam. E por não possuir atividade metabólica, eles são parasitas obrigatórios. Por que isso? Os vírus, eles se reproduzem, apesar de não serem considerados como seres vivos, eles se reproduzem. De que forma? Eles invadem uma célula, colocam um material genético dentro dessa célula, engana a célula, faz a célula parar de exercer a função primária dela e ela passa a produzir cópias desse vírus. Aí a célula fica tão cheia de vírus que ela explode, morre e cada uma dessas cópias de vírus vai atrás de outra célula para invadir.
Então, como eles não têm atividade metabólica, eles precisam de outras células para se reproduzir. Como eu falei, reproduzem-se apenas dentro de células. E eles são estruturas tão pequenas, que eles só conseguem ser vistos através do microscópio eletrônico. E como eu falei aqui, por causa do DNA, eles sofrem mutações muito rapidamente. Aí aqui a gente tem exemplos de vários tipos de vírus. Como a gente está na época do corona, do Covid-19, fica a impressão de que só existe vírus que ataca o ser humano. E não é verdade. Nós temos vírus que invadem plantas, vírus que invadem outros animais, vírus que invadem bactérias. Esses aqui são vírus que causam doenças especificamente ao ser humano. HIV, que é o vírus que causa AIDS, hepatite, o vírus do ebola, o adenovírus, que é um tipo de vírus da gripe, influenza, que é outro tipo de vírus da gripe, e por aí vai. Então, como vocês podem ver, cada vírus responsável por um tipo de doença, ele apresenta um formato diferente. E olha que interessante, como que eles invadem as células? Eles usam essas estruturas aqui para se fixar na membrana da célula, tem uma reação química, e aí cada vírus reage de um jeito, e aí através dessa reação química ele consegue colocar o material genético dele, que pode ser o RNA ou o DNA, aqui de dentro na célula. É muito interessante. Então, esse aqui é o culpado da vez, tá? Esse é o coronavírus. Ele tem esse nome porque alguém olhou para essa imagem e falou: nossa, parece uma coroa. Estou procurando a coroa até agora, mas tudo bem. Ele é formado por RNA, por uma capa de proteína, e essa parte aqui é formada, não sei se dá para vocês verem no vídeo, mas aqui, ó, eu vou pintar. Essa parte amarela aqui, ela é formada por gordura, lipídios. Lipídio é um tipo de gordura. E aí, por isso que fala-se muito que precisa lavar as mãos. Por quê? Quando você lava a mão e usa sabonete, o sabonete ele tem a função adstringente. O que é isso? Ele vai quebrar a estrutura da gordura. Ele vai quebrando a estrutura da gordura em pedacinhos para que a água possa levar a gordura embora. O sabonete ele se liga à gordura e aí a água leva o sabonete embora e a gordura vai junto, porque a gordura é insolúvel na água. Então não adianta usar só água que não vai tirar a gordura. Por isso a gente tem que usar água e sabonete ou água e detergente. Então, como eu falei, essa parte amarela ela é formada por lipídio. E aí, quando você usa o detergente ou o sabonete, ele reage com essa área e tira essa parte do vírus. E aí o vírus se desmonta todo e fica inativo. Por isso que a lavagem com água e sabão é extremamente eficiente, porque o sabão ou o detergente vai arrancar essa parte aqui do vírus, essa parte amarela, ó, essa parte amarela toda vai sair reagindo com o detergente ou o sabonete e o vírus vai se despedaçar, ele vai abrir, ele vai se desmontar e aí ele vai ficar inativo. Então, lavem as mãos direito,
com sabão ou detergente. Bom, aqui eu coloquei uma listagem de doenças do ser humano, doenças que acometem o ser humano, que são causadas por vírus. Então, a gente tem AIDS, Covid, que é o da vez, febre amarela, gripe, HPV, que é um tipo de vírus que afeta, que vive, né, no útero, que pode ser encontrado no útero das mulheres, e se ele se multiplicar, pode ser responsável pelo desenvolvimento de câncer do útero, que depois do câncer de mama é um dos que mais matam mulheres. E aí a gente tem várias doenças causadas por vírus. Tá, caracterizamos vírus. Falamos que eles não são formados por células, que é uma capa de proteína com material genético, e ele é um parasita obrigatório. E a bactéria? Qual a semelhança ou qual a diferença que existe entre a bactéria e o vírus? Bom, vamos falar um pouco das características gerais. As bactérias, elas são procariontes. O que é isso? Primeiro, deixa eu falar que as células elas são unicelulares, quer dizer que elas são formadas por uma célula. Já temos uma diferença do vírus. Os vírus não são formados por célula, as bactérias elas são formadas por células, uma. E essa célula é extremamente simples, tá? Ela só possui parede celular e material genético. O material genético ele fica aqui dentro todo misturado. Não existe nada que envolva e protege ele. Por isso que as bactérias são procariontes. Procariontes são os seres em que o material genético está espalhado no citoplasma, que é essa parte de dentro da célula. Possuem um formato variado. Eles podem formar grupos que chamamos de colônias. E aí, quando você faz a cultura de bactéria, você consegue ver aqueles pontos vermelho, ou laranja, ou branco, ou verde, que a gente, então tem bactéria. Como que a gente sabe? Que se multiplicou tanto que formou colônias. Bom, bactérias, nós temos bactérias que podem fazer bem, que fazem bem ao ser humano. Por exemplo, dentro do leite fermentado de algumas marcas, coloca-se lactobacilos. Bacilo é um tipo de bactéria em forma de bastão. Então, lá dentro daquele leite fermentado, tem bactéria em forma de bastão que ajuda no funcionamento do intestino, tá? Porém, nós temos muitas bactérias patogênicas. O que significa isso aqui? Vou mudar a corzinha, já cansei do azul. Quero vermelho de novo. O que são bactérias patogênicas? Patogênico é aquele ser vivo que causa algum tipo de doença. Então, bactérias patogênicas são bactérias que causam doença. E aí aqui a gente tem a lista das doenças causadas por bactéria. Por que a gente tem que saber quem causa, qual o micro-organismo que causa a doença? Porque dependendo do micro-organismo, você vai fazer um tipo de tratamento ou não. Vírus. Por que é complicado tratar o vírus? Por que estão procurando desesperadamente uma vacina e não que não estejam procurando, mas porque o foco é a vacina? Porque quando você fica, por exemplo, com tuberculose, tem uma bactéria no teu pulmão.
Beleza, bactéria formada por células, maravilha. Você toma um antibiótico, se tomado direito, seguindo todas as recomendações do médico, dentro de alguns meses você fica curado. Esse antibiótico, ele destrói a célula da bactéria. Agora o vírus, cadê célula para a gente destruir? Não tem. Por isso que é complicado você tratar doenças causadas por vírus. Bom, falamos de vírus, falamos de bactérias, e agora o novo grupo que a gente vai ver são os protozoários. Qual a semelhança ou qual a diferença entre protozoários, bactérias e vírus? Existe diferença? É tudo igual? Por que a gente coloca nome diferente? Vamos descobrir agora. Bom, igual às bactérias, e por isso ele é considerado um micro-organismo, os protozoários, eles são unicelulares, formados por uma célula. E aí aqui a gente já tem a primeira diferença, uma diferença importantíssima. Os protozoários, eles são eucariontes. Vou fazer um desenho aqui rapidinho, vamos ver se dá certo. Nós temos a célula e material genético, que está aqui. Os procariontes, esse material genético, ele está espalhado aqui no citoplasma, que é a parte aquosa da célula. Então, as bactérias são isso aqui, seres eucariontes. Os protozoários, eles têm uma membrana que envolve esse material genético. Então, eles são eucariontes. Uma diferença muito importante. Os protozoários, eles são heterófagos. A digestão deles é intracelular, ou seja, eles englobam o alimento, eles colocam o alimento aqui para dentro e fazem a digestão. Eles podem ser de vida livre, não causando nenhum tipo de doença, ou eles podem ser parasitas, causar diferentes doenças. Eles vivem em água, né, potável, pode viver em rios, em ambientes marinhos. Em ambientes marinhos a gente encontra os protozoários na base da cadeia alimentar, sendo os zooplânctons, são os micro-organismos microscópicos, né, claro, que vivem flutuando no mar e aí servem de alimento para outros peixes ou outros seres vivos. Também podem habitar solo e eles podem ser comensais. Que palavra é essa? Comensais é um tipo de relação ecológica onde os seres vivos, eles vivem juntos, não grudados, eles têm corpos separados, mas vivem juntos e um tira proveito do outro. Então, os protozoários também podem ser comensais. Os protozoários, eles são divididos em grupos de acordo com a sua locomoção, tá aqui, e a forma com que eles capturam os alimentos. Então, eles podem ser ciliados, porque ao redor aqui tem um monte de pelinho não, tem um monte de estrutura que lembra os cílios dos olhos. Eles podem ser flagelados, que são os protozoários que têm tipo esse rabinho, ele pode ser unitário como pode ter dois. Eles podem ter esse formato indefinido, que é o ameboide. E aí eles conseguem
ir abrindo espaço para envolver o alimento e colocar o alimento aqui dentro. E eles podem ter formato de esporo, que são o esporozoário. Outro exemplo, ameba. É um protozoário que pode ser encontrado sobre o alimento, principalmente frutas, e aí se você não lava adequadamente, esse protozoário vai dentro do teu corpo e você tem uma doença chamada amebise. Tripanossomo é um tipo de protozoário que causa o Trypanossomo cruzi, né? É o protozoário que causa a doença de Chagas. A giardia, que parece que tem a cara de uma pessoa, ela pode causar uma doença chamada giardíase, por exemplo. E aí a gente tem algumas doenças causadas por protozoário. Doença de Chagas, causada pelo Trypanossomo cruzi. Leishmaniose, causado pelo Leishmania. Malária, causada por um plasmódio. Malária é uma doença importantíssima aqui para a região dos trópicos, para os países que ficam nessa região geográfica dos trópicos. Giardia,